A cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele precisa comer. No From Hell de hoje, especial de Halloween, falaremos sobre um filme mais do que sombrio, Olhos Famintos, um dos poucos filmes pós-anos 2000 que conseguiu se consagrar como um verdadeiro clássico do terror. Revelaremos segredos sobre esta obra e como ela se relaciona com um hediondo crime cometido anos antes de seu lançamento pelo diretor do filme, Vitor Salva: o abuso de um menino menor de idade durante a gravação de seu primeiro filme. Então, pedimos que continue por sua própria conta e risco, e apenas se tiver estômago para encarar o verdadeiro mal face a face. Feito o aviso, vamos prosseguir. Vamos começar relembrando essa história que todos conhecem, a história dos irmãos Trish e Derry, que, voltando para casa, avistam o que só pode ser entendido como um sequestro ou um desovamento de corpos à beira da estrada. Que loucura é essa? Estando ainda muito longe de qualquer cidade, heroísmo e tolice se misturaram e eles resolveram investigar por si mesmos. Essa breve investigação os levou não só a se depararem com uma visão do inferno, mas a se tornarem alvos daquele que é um dos mais poderosos e complexos vilões de slasher, um predador de humanos e um ser sobrenatural que escolhe suas vítimas a dedo e que não descansa até conseguir o que quer. Tanto o filme original quanto suas sequências nunca chegaram a explicar definitivamente o que é essa criatura. Porém, eles fornecem pistas o suficiente para montarmos um quadro geral. É possível pensar nesse ser como uma espécie de um meta-Frankenstein, pois no filme ele é literalmente feito de pedaços dos corpos de suas vítimas, enquanto que o personagem em si é feito de pedaços de outras histórias, mitos e lendas, como o Drácula, o It a Coisa, o Bicho-Papão, o Homem do Saco e até mesmo um alienígena. Mas principalmente a peça central desse quebra-cabeça é o Wendigo, ou o Ético, um monstro do folclore nativo americano. Na lenda, o Wendigo é formado a partir de um humano qualquer, que passou muita fome durante um inverno rigoroso e, para se alimentar, comeu seus próprios companheiros. A partir de então, ele se torna como que possuído pela própria fome, uma fome tão insaciável que distorce sua carne e o transforma num monstro. Ele adquire super força, super inteligência, capacidade de imitar vozes, capacidade de hibernar por longos períodos de tempo, entre muitas outras habilidades, apesar de sua visão ser prejudicada. E essa lenda não só descreve quase todas as características da criatura de olhos famintos, como também revela sua essência. Isso porque o canibalismo do Wendigo nem sempre é entendido de forma literal. Em seu livro Colombo e Outros Canibais, o historiador da cultura nativa norte-americana Jack D. Forbes descreve a crença comum entre comunidades indígenas de que os conquistadores europeus estavam cronicamente infectados por Ético. Ou seja, o ético está intimamente relacionado com o egoísmo e aos desejos perversos que um indivíduo são deveria ser capaz de reprimir. Ele está ligado à ideia de que o indivíduo existe de forma desconectada do todo e à lógica de usar os outros em benefício próprio, ignorando os danos causados. Resumindo, o monstro de olhos famintos, apelidado pelo público de Creeper, é certamente o monstro interno de seu criador, o Wendigo dentro de sua mente. Reassista o filme com essas informações e perceberá não só a maldade e crueldade de Creeper,
mas também o quanto ele reflete as paixões obscuras de Victor Salva. Estava do lado do carro de vocês, farejando a roupa suja, segurando o punhado delas embaixo do nariz. Parecia que estava gostando. O segundo filme, especialmente, evidencia algo que já estava presente no primeiro: a preferência do monstro por rapazes. O que ele está fazendo? Viu como ele te cheirou? E só pra você ele deu aquela lambida. A gente viu, cara. Scott! Eu vou dizer. Eu quero que você, Buck e Jake saiam deste ônibus. Escuta aqui, seu idiota. Ele também olhou pra você, irmão. Eu vi, você também viu. Olhou direto pra você e sorriu. Nesse segundo também temos uma possível autopunição do diretor. O grande herói do filme nada mais é do que um pai que teve seu filho levado pela criatura e agora busca destruí-la, o que ele consegue na medida do possível. Ele destroça o monstro nessa que é talvez a cena mais satisfatória de todo o cinema de terror, onde vemos acontecer aquilo que queríamos que acontecesse com tantos outros vilões, mas principalmente com esse que consegue ser mais repugnante que todos os outros. É muito significativo também que até onde o Victor Salva dirigiu, este é o verdadeiro final do Creeper, porque a história do terceiro filme se passa antes dos eventos do segundo. E falando no terceiro filme, ele é sem sombra de dúvidas o pior filme da franquia, ignorando a existência do quarto, é claro. Mas mesmo sendo um filme tão ruim, ele é importante para fechar o quadro que estamos montando. O filme prometia revelar a origem do Creeper e como derrotá-lo, mas quando saiu, aparentemente não respondia nada, só trazia mais perguntas, o que frustrou muito o público. Mas será que não respondia mesmo? Ou será que as dicas estavam todas ali? Aqui é importante saber que até o segundo filme poucas pessoas tinham conhecimento do crime de Victor Salva, mas durante a produção do terceiro filme isso mudou. Houve uma campanha de boicote ao diretor e esse fato foi amplamente divulgado, e isso se refletiu diretamente no resultado do filme. O filme se passa quase que completamente durante o dia, e o Creeper está sempre totalmente visível, sem trevas onde se esconder, ou seja, o monstro interior do diretor fora exposto. Isso fica ainda mais explícito no final.
Veja, no decorrer da história, 2 personagens descobrem a origem do monstro, mas nenhum deles conta a ninguém, e o filme também não mostra nada ao público. Mas numa das últimas cenas, Creeper é confrontado com uma mensagem desses personagens. Uma mensagem que diz: "Nós sabemos o que você é." Nesse momento, nós temos a maior reação do monstro em toda a franquia. Ele cai de joelhos e solta um terrível grito de frustração. Nem mesmo no segundo filme, quando foi destroçado, Creeper parecera tão derrotado quanto nessa cena. Então, o que é que a franquia Olhos Famintos está nos dizendo? O monstro Creeper é um retrato do monstro interno de um homem que foi perigosamente dominado por suas inclinações mais baixas. Mas também é um retrato do monstro que existe em todo ser humano, em diferentes graus de desenvolvimento. Como dito anteriormente, qualquer pessoa pode se tornar um ético caso flerte demais com a escuridão. Aquele que for conivente demais com seus próprios vícios está fadado a se tornar um monstro terrível que vai causar um grande mal, nem que seja para si mesmo. E como já dissemos também, a própria ideia de que é possível causar mal apenas a si próprio já é o pensamento do ético. É ele que gera a ilusão de desconexão, a ideia de que se está separado de todo o resto. Vamos deixar na descrição um texto que foi parcialmente a inspiração para esse vídeo. É um texto genial que encontramos pela internet, que aborda alguns autores muito importantes para nós aqui do Nova Gênesis, como Terence McKenna e Richard Dawkins, mas principalmente Philip K. Dick, o padroeiro do canal e o escritor que fundamenta toda a nossa filosofia. Nesse texto ele cita o autor Paul Levy, que em seu livro Dissipando o Ético, traça uma relação direta entre a criatura e o conceito de prisão de ferro negro do Philip K. Dick. Deixaremos no card e na tela final um vídeo onde nosso capitão, o Mestre Aleph, explica do que se trata a prisão de ferro negro. Mas, em resumo, ela pode ser descrita como um parasita alienígena que invadiu nossas mentes e alterou nossa percepção da realidade, gerando algo como a Matrix, mas gerada a partir de dentro, ou seja, aquilo que achamos ser nossos pensamentos, na verdade, são os pensamentos do parasita. Assim vemos como é importante também que o Creeper se pareça tanto com um alien, para mostrar que esse vírus da mente, esse egoísmo mórbido, não estava no projeto inicial do ser humano, é algo que está dentro de nós, mas que veio de fora. Bom, vamos encerrar então explicando essa incrível frase de Paul Levy. O ético nos distrai explorando a tendência habitual inconsciente de ver a fonte de nossos problemas como algo exterior a nós mesmos. Essa é a própria essência do sistema de defesa da prisão de ferro negro. O parasita impõe muitos sofrimentos sobre o hospedeiro, mas o faz pensar que as causas desse sofrimento estão fora, de forma que ele nunca seja detectado. Para ver esse fenômeno em ação, basta observar a situação atual do mundo, onde para os palestinos Israel é o mal absoluto. Para Israel, os palestinos são o mal absoluto. Para a Rússia, o Ocidente é o mal absoluto. Mas ninguém se dá o trabalho de procurar o mal em si mesmo. Mas quem sabe, ao ver toda a feiura e repugnância de Creeper, você escolha outro caminho. Bom, e com isso vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham tido um ótimo e assombroso Halloween.
Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.